Ô Fê, vamos lá, vamos destrinchar isso. Vamos lá. Nicho. Como é que eu faço para escolher um bom nicho? Porque hoje a gente está acostumado a ver, cara, às vezes o mercado ele atira muito na mesma direção. Por exemplo, clínica odontológica, é um mercado aí que a galera puxa bastante. Tem alguma forma, alguma dica que você daria para, eu quero começar no outbound, não sei por onde começar. Quais segmentos, quais nichos, é serviço, é produto, o que você indicaria mirar? O cara vai começar do zero. Se ele já tem algum cliente, eu indicaria ele ir no nicho do que ele tem o melhor resultado. Que eu acho que é mais fácil, porque daí ele já tem uma prova social, ele já tem o que apresentar. Eu vou apresentar isso aqui, porque o cara vai perguntar, mas e aí? Você já aqui, ó, uma conversa aqui, ó, o João fez isso e funcionou. Esse é um caminho fácil. Boa. Um caminho de encontrar. Aí você tem que entender qual que é o seu modelo de negócio. Você fala, não quero ir para cá, eu quero ir para outro. Mas qual que é o seu modelo? O que você entrega? O que você gosta de fazer? Boa. Entendeu? Por exemplo, você trabalhou a vida inteira no escritório de advocacia. Você entende como funciona a advocacia. Pô, talvez você tenha facilidade em conversar com o advogado. É um caminho. Ótimo. Tipo, qual caminho que para você vai ser mais fácil? E aí tem um que é qual o perfil, qual nicho tem condições de pagar pelo seu serviço. Então, assim, tem diversas maneiras de você começar, mas quando você vai começar do zero é muito complexo. O que eu indico é começar. Execução, tem que fazer. E aí você vai se deparar, por exemplo, com nichos onde tem secretárias, tipo o nicho médico, é um nicho muito mais complexo de você fazer prospecção, porque ela é treinada para ser a barreira ali. Então, para você passar por ela, você tem que ter uma certa expertise. Então, muitas vezes você vai começar do zero, você não entende nada de processo, você não entende nada, vai ser muito difícil você conseguir. Só que daí tem outros caminhos, talvez você consiga encontrar esse médico pelo direct, entendeu? E aí a gente fala sobre, tipo, pontos de contato. Hoje, no meu negócio, o principal sempre é ligação, cara. Ligação prevalece. De todo mundo que eu conversei sobre outbound, dos especialistas que eu conheci, dos meus mentores, da galera que eu entendo, todo mundo bate na mesma tecla, cara. A ligação é o que mais converte. Mas não dá só pra depender de ligação. Eu sou um cara que não atende telefone. Então, se eu fosse o público-alvo, você não conseguiria falar comigo por telefone. Mas, se você acertar o e-mail que tá logado no meu celular, eu vou ver com certeza. Então, o ideal é você conectar pontos de contato para fazer essa prospecção. Que é o que a gente chama de fluxo de cadência. Excelente. Fluxo de cadência. Então, a gente monta ali um fluxo. Mas para a gente montar um fluxo de cadência, a gente tem que entender muito bem quem é o nosso cliente. Porque você fala, pô, qual que é o fluxo de cadência ideal? Cara, depende do seu cliente. Seu cliente está no LinkedIn, tem que ter no fluxo de cadência no LinkedIn. Seu cliente não está no LinkedIn, está no Instagram, cara, tem que ter Instagram. Mas assim, o que eu digo, na maioria das vezes, a ligação tem que ser um fator obrigatório, cara. Tipo, é o que mais... Porque assim, na ligação, tem alguns pontos muito importantes. A gente consegue usar outros fatores, como o tom de voz. Então, você ligou, você começa... Calor humano, Exato. Né? Você consegue aumentar a voz quando você quer, você pode diminuir quando você não quer. Então, você consegue manipular emoções. E aí, quando o cara tá te conversando contigo, ele tem que dar uma resposta. Então, você consegue ter ali uma coisa mais direcionada e mais direta. Quando você tá no WhatsApp, você bota a pessoa na zona de conforto, ou no Instagram, ou no LinkedIn, o cara fala, olha e fala, depois eu vejo, depois eu respondo. Na ligação, se o cara atendeu, ele vai falar contigo. Sim, entendeu? É mais fácil, né, de abordar. Exatamente. Ó, tem várias perguntas que a gente precisa abrir agora aqui para ficar mais claro. Vamos lá. Ligação. Eu acho que é uma dúvida importante. Quantas ligações por dia hoje é comum o mercado trabalhar? Um SDR, né? Até se quiser falar um pouco o que faz um BDR, um SDR. Mas quanto que é indicado de ligações no dia? O que é um número saudável que uma empresa ela pode cobrar? Isso é uma pergunta muito aberta. Não, é impossível responder assim, faça 50 ligações. Não tem como, porque tem alguns fatores que envolvem aqui. Por exemplo, qual que é o nicho que você está trabalhando é o principal. Para quem que você vai ligar? Outro ponto, como é que funciona o seu processo? Porque assim, o que eu prefiro hoje é fazer menos ligações mais qualificadas do que muitas ligações. Por exemplo, telemarketing. Os caras, o objetivo deles, eles recebem uma lista lá e vão ligando. Pauleira. Funciona. Porque se não funcionasse, os caras não faziam até hoje, entendeu? Os caras mantêm fazendo, as grandes multinacionais mantêm fazendo, porque funciona. A questão é, ninguém aguenta mais receber esse tipo de ligação. Tipo, chato, cara, chato. Agora, quando você vai fazer uma ligação intencional, então eu vou ligar lá na Eleve Ads, conversar com o rapaz, mas eu já sei o nome da empresa, eu já sei quem é o dono, eu já sei o Instagram do cara, eu já vi algumas informações dele, eu vi que ele tem anúncio ativo, eu vi o site dele. Então você vai ligar direcionado. Você já quer falar com o Rafael, você já sabe o que você vai falar pra ele, você já identificou umas possíveis dores. Então é uma ligação completamente diferente. Só que pra você conseguir fazer isso, você não vai conseguir ligar pra 100 pessoas. Entendeu? Então, assim, tudo depende de como vai ser feita essa prospecção, de como vai ser feita e o nicho,
ticket do produto. Ligar para oferecer um produto de R$50 é uma coisa, ligar para oferecer um de 50 mil é outra coisa. Então, são muitos fatores que interferem diretamente nessa quantidade. E aí, quando você fala, pô, sei lá, prospecto grandes empresas, pô, você não vai ter 500 mil empresas para você ficar ligando todo dia e falar que não funciona. Então, você vai ter que ser muito mais direcionado e muito mais intencional e no detalhe para conseguir fazer com que... E primeiro, para entender numa grande empresa quem é que bate o martelo. Então, às vezes tem um diretor de marketing que é o cara que define. Como é que você vai descobrir isso? Então, você tem que meio que ir comendo pelas bordas para entender como é que funciona essa empresa. Mas a tecla que eu sempre bato precisa de volume. Então, assim, cara, é o máximo que for possível dentro daquilo que está planejado na empresa e que é possível. Cara, tem que ser um volume alto, porque a porcentagem é muito baixa. Boa. E é interessante metrificar tudo isso, né, Fê? Não, se não tem metrificado, não Outbound sem métrica, você... pode ser tem que... nem como cobrar, né? Exato, ele vai funcionar, porque vai fechar um negócio, vai fechar outro.